Bem-vindo, segundo bimestre, bem-vindo, quinto ano, no nosso segundo bimestre. A gente está aqui hoje para mais uma aula de geografia, agora entrando em um novo conteúdo. E eu sei que você sabe que a tia já falou várias vezes a importância da videoaula. É na videoaula que a tia consegue passar o conteúdo da nossa apostila. É na videoaula que a tia consegue falar mais detalhadamente o que a nossa apostila aborda, para quando a gente chegar no Meet, a gente só bater um papo, tirar dúvida e fazer atividade. Então eu quero que você fique comigo até o final, que você acompanhe cada detalhe do que a tia falar, porque tudo que eu tô falando aqui vai ser muito importante para o seu conhecimento, para você aprender o conteúdo. E também está tudo interligado. Tudo que a gente viu no primeiro bimestre contribuiu muito no que a gente vai aprender agora. Beleza? Vamos começar então mais uma aula de geografia. Se você não está com a sua apostila do segundo bimestre ainda, fica tranquilo. Tudo que a tia está mostrando aqui, tudo que a tia vai passar para vocês aqui, são páginas da apostila, conteúdo que está na nossa apostila, tá bom? Tanta gente, e a gente do Brasil? E aí, vamos falar um pouquinho sobre isso. Vamos lá? A população brasileira atual. Primeira coisa, não quero que você já fique, ai meu Deus, quanta coisa que a tia vai ficar lendo. O intuito dessa videoaula não é ficar lendo o conteúdo da apostila, é mostrar para vocês o que a apostila está abordando e fazer você refletir comigo, você lembrar do que a gente já aprendeu e trazer novas informações para você. Nesse primeiro momento aqui, a gente vai falar sobre a população brasileira atual. A gente já vem falando, né? A gente falou no nosso primeiro bimestre sobre as divisões das regiões brasileiras, sobre as diferenças de cada região e sobre a importância do IBGE. E agora a tia vai dar uma pincelada sobre esse trabalho do IBGE e a importância que ele tem para a gente conhecer a população do nosso país. Então fica ligado, beleza? Em nosso país, o IBGE, o que é IBGE? Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. É o órgão responsável por fazer o censo demográfico a cada 10 anos. O que é censo demográfico? Saber a quantidade populacional do nosso país, em cada região, as características e as necessidades. Os dados são publicados em um relatório, na forma de tabela e gráficos. A gente vai ver exemplos dessas tabelas e desses gráficos. Esses dados, posteriormente, são analisados em artigos que nos ajudam a conhecer melhor a população do nosso país, seja por suas características mais gerais, sejam pelas especificidades de um ou outro grupo ou temática que se apresente relevante em algum momento. Já sabemos que o objetivo final disso tudo é ajudar o governo a criar políticas públicas, a ajudar, a atender e melhorar a situação da população brasileira. Então, galera, o IBGE ele faz esse trabalho, ele levanta esses dados com a finalidade de ajudar e atender as necessidades da população. E é através desses dados que a gente sabe o quanto a gente é diferente, o quanto cada região tem necessidades diferentes das outras. E é isso que a gente vai fazer, a gente vai conhecer um pouco mais sobre a nossa gente, sobre a população do nosso país. A gente sabe, né, galera, que o nosso país é um país misturado, multicultural. E isso é muito legal. E a gente vai acompanhar agora um pouco o crescimento populacional do nosso país, que é um país muito grande, um território muito grande, muito vasto. Vamos primeiro observar o gráfico. A gente falou que o IBGE trabalha com gráficos e tabelas. E aqui a gente consegue ver um gráfico da evolução da população residente no nosso país. Observe o gráfico a seguir com o histórico dos levantamentos feitos nos censos demográficos. Um levantamento feito pelo IBGE. A gente pode observar, olha o crescimento desde 1872 até 2010. Olha a quantidade de pessoas que foram aumentando.
notando que aqui a gente está falando em milhões de pessoas. Podemos notar pelo gráfico que a população brasileira cresceu muito de 1872 até 2010. Ela se multiplicou 20 vezes, galera. E esse crescimento ocorre de duas formas. Pelo crescimento natural, que é a diferença entre a quantidade de pessoas que nascem e a quantidade de pessoas que morrem, né? Tem pessoas nascendo e morrendo diariamente. E também acontece pela transferência de pessoas que entram no país vindo, né, de outro lugar. Isso é imigração. E daquelas também que saem do país, que é emigração. Ou seja, a população do nosso país, ela cresce devido a esses dois fatores. Pessoas que vêm de outros lugares e também que saem para outros países, pessoas que nascem e pessoas que morrem diariamente. Historicamente, a imigração, que é esse processo de pessoas vindo de outro lugar, foi a responsável pelo crescimento da população brasileira nos censos de 1872 a 1940. Mas a partir de 1950, esse aumento ocorreu principalmente pelo crescimento natural, né? Que é nascer e morrer. E já que os casais tinham muitos filhos, né? A taxa de fertilidade, as mulheres nessa época elas tinham muitos filhos. Hoje a taxa de crescimento populacional ela vem caindo. E isso acontece, sobretudo, a modernização do país, com a maior participação da mulher na universidade, no mercado de trabalho, fazendo com que ela opte por se casar e engravidar mais tarde. Além disso, a criação e educação de um filho hoje tem um custo muito alto, muito mais alto, né, do que antigamente. Então, galera, o que a gente percebe aqui? Que num período da história, até 1940, o maior motivo de crescimento populacional eram pessoas vindo de outros lugares, de outros países para cá. A partir de 1950, o principal motivo de crescimento populacional foi o quê? Mulheres engravidando, tendo muitos filhos. A gente sabe que antigamente as pessoas, né, os casais tinham muitos filhos. A minha avó tem 14 irmãos. Olha só, então era um hábito ter muitos filhos, era uma tradição ter muitos filhos. Mas com a modernização do país, com a mulher entrando no mercado de trabalho, estudando, os filhos passaram a ser um plano B, né, digamos assim. E quando engravida, mais tarde um pouquinho, ela escolhe engravidar mais tarde um pouquinho, ela escolhe ter menos filhos, né? Um, dois, beleza? Vamos lá. Bom, agora vamos abordar outros dados que também contribuem para essas estatísticas mudarem. Vamos lá. Outro dado importante é a queda da mortalidade, tanto devido à melhoria de qualidade de vida em geral, mais educação e melhor renda, quanto aos avanços da medicina e dos medicamentos. Atualmente, a mortalidade é, em média, de 6,8 para cada 1.000 habitantes. Galera, o que está falando aqui? Que um outro dado importante que justifica o crescimento populacional, a maior quantidade populacional no nosso país, é a taxa de mortalidade ter diminuído. Hoje em dia as pessoas elas morrem mais tarde, né? Isso devido ao avanço da medicina, mais educação, qualidade de vida, né, galera? Outro dado importante é a estrutura da população. Os questionários realizados pelo censo não se concentram somente no levantamento da contagem populacional, mas também, né, a gente até falou isso, como está distribuído, como se distribuiu, de acordo com critérios como sexo, idade, cor, renda, família, setor de trabalho. Esses dados permitem uma análise geral de como é estruturada a população brasileira. Galera, aqui a gente está vendo a importância desses dados. A gente consegue hoje saber exatamente o que predomina na nossa população, o porquê da população está aumentando, o que acontece com as taxas de crescimento populacional. Você deve estar se perguntando, Tico, por que a gente está aprendendo isso tudo? A gente precisa conhecer o nosso país.
A gente veio agora do primeiro bimestre conhecendo as regiões e agora estamos conhecendo os dados mais específicos das pessoas, da nossa população. E esse censo, esses levantamentos, eles são divididos de diversas formas e a gente está conhecendo um pouquinho isso. Vamos lá. Agora, divisão por sexo. Na divisão por sexos, o censo de 2010 apontou que no Brasil há uma porcentagem maior de mulheres, 51%, do que de homens, que é 49%. Ou seja, de cada 100 pessoas no nosso país, 51 são mulheres e 49 são homens. Essa relação é considerada equilibrada. Aqui, a tia já falou que o IBGE trabalha com gráficos. Olha só, temos esse gráfico aqui que mostra essa divisão entre homens e mulheres. Não por acaso se desenvolveram vários programas de atendimento específico à mulher, tanto na área da saúde, né, informação e vacinação sobre doenças femininas, como na área social, especialmente segurança. Galera, toda essa melhoria que o governo aborda, essas políticas públicas, ela é feita graças a esses levantamentos que o IBGE faz. A gente notando a quantidade de mulher que tem no nosso país, o governo pode oferecer políticas públicas, trabalhos para ajudar na saúde, prevenção de doenças, no mercado de trabalho, na segurança. Então, olha só, mais um fator importantíssimo desses levantamentos de dados, né? Temos também a divisão por idade. Outros dados importantes mostram a composição da população quanto às faixas de idade. No gráfico abaixo, mostra-se essa divisão, considerando as porcentagens apresentadas pelo censo. Sempre que eu falar em censo, eu estou falando dos dados que o IBGE traz para a gente. Aqui a gente tem, idosos, compõem 11% da população. Adultos, 56% da população e jovens, 33%. Os jovens representam uma riqueza potencial, pois investimentos em saúde, educação e políticas públicas podem transformá-los em instrumentos decisivos para o desenvolvimento do Brasil, né? A gente sabe que nessa fase que faculdade, estudos, começando a trabalhar, isso vai gerar o quê? Benefícios para o país. No entanto, devido à desigualdade de renda, isso não é garantido a todos. A gente sabe, a gente aprendeu, cada região do país tem uma necessidade específica. Existe a desigualdade, a oportunidade que acontece aqui no Sudeste, no Sul, não é a mesma que está acontecendo no Norte, no Nordeste. Então, ainda que esses dados mostrem estatísticas relevantes, mostra a força da juventude e o governo faça as políticas públicas, a gente sabe que não é igual em todo lugar. Existe a desigualdade. A situação de pobreza e miséria familiar, por exemplo, são um dos principais fatores que promovem a exploração do trabalho infantil. O que é isso? Crianças que têm que trabalhar para ajudar as suas famílias. No entanto, essa prática contribui para a evasão escolar, comprometendo assim a evolução profissional dessas crianças. Olha a contradição. A gente sabe que o jovem tem o potencial, tem saúde, né, para poder fazer o país crescer. Mas no mesmo modo, existe essa desigualdade, a pobreza, a miséria, que faz com que a criança precise trabalhar. E se ela precisa trabalhar, ela não vai estudar. Ou seja, o potencial que o jovem poderia ter, não vai ter mais, devido a essa desigualdade. Hoje, em que taxa de população adulta é a maior, a prioridade de investimentos é dada na geração de empregos. Por outro lado, no país é uma carência. Grande parte da população adulta, pouco qualificada, tem salários mais baixos e tenta sobreviver com subempregos. Então aqui a gente vê também que 56% da população é composta pelos adultos. Então o investimento ali é no emprego, mas devido a essa carência, né, na parte da qualificação, esses adultos precisam trabalhar e muitas vezes por salários ruins, salários baixos, né? E em empregos que
muitas vezes exploram o trabalhador. A população idosa, por sua vez, vem crescendo no país, representando custos de aposentadoria, cuidado de saúde, etc., com exceção de uma pequena parcela dessa população. A maioria enfrenta muitas dificuldades e desafios no dia a dia, o que os coloca na dependência de seus familiares. Esse censo aqui, esses dados, eles são de 2010, a gente já está em 2021. A tia vai pesquisar os dados mais atuais, mas a gente sabe que os idosos, eles estão vivendo por mais tempo e isso também gera o aumento da população, o aumento populacional, mas a gente sabe também que é, em muitos casos, uma vida mais dificultosa, porque eles ficam dependentes dos familiares, né, galera? Então, mais uma vez, esses dados são importantes para o governo poder criar políticas públicas para atender às necessidades dos nossos idosos. Galera, mais um dado importante. Eu espero que você ainda esteja aí acompanhando com a tia, porque esse assunto é muito importante. Agora, um outro dado muito relevante é sobre a população trabalhadora. Vamos ver o que o IBGE tem de dados para nos mostrar. A maioria da população adulta, como a gente já viu, está voltada para o mercado de trabalho, produz riqueza e desenvolvimento do país, e é chamada de população economicamente ativa, né? A faixa etária adulta é onde está todo mundo trabalhando, né? Tem um trabalho fixo e uma remuneração por ele, carteira assinada, o recolhimento dos impostos, os direitos trabalhistas. Então aqui a gente está vendo um gráfico onde mostra essa população. Temos em amarelo os homens e em vermelho as mulheres. Olha o crescimento. Olha como em 1950 a mulher não trabalhava tanto quanto em 2010. Olha como foi mudando. Hoje está muito mais igual a quantidade de pessoas, de mulheres e de homens que estão trabalhando. Lembrando que esse gráfico é somente de homens e mulheres que são registrados em trabalhos, né, formais. Ó, os dados considerados nesse gráfico referem-se aos participantes do mercado formal, que têm os direitos trabalhistas. Não está sendo computado os da economia informal, que são camelôs, flanelinhas, pedreiros, entre os trabalhadores, né? A construção civil é hoje uma indústria que oferece muitos empregos, o que contribui para a recuperação da economia. E ela contrata variados tipos de pessoas em diversos tipos de cargo. Arquitetos, paisagistas, engenheiros, pedreiros, eletricistas, pintores. Então, a gente está vendo que essa construção civil ela move muito a economia e é um meio, uma fonte de renda para muitas pessoas de variadas formações aqui no nosso país. E agora, para finalizar, eu sei que você ficou comigo até aqui. A tia vai mostrar um gráfico, um dado feito também pelo IBGE, né, em 2012, das diferenças dos salários, porque o Brasil é um país de desenvolvimento? Mas também é um país muito desigual. Vamos ver essa porcentagem. O trabalho das pessoas que a gente viu promove o desenvolvimento econômico e a riqueza do nosso país. Mas essa distribuição de riquezas é muito desigual. Olha só, galera, 18,34% da população recebe mais de meio salário a um salário mínimo. 11,39% das pessoas recebe mais de 2 a 3 salários mínimos. 10,5% da população recebe mais de 3 a 5 salários mínimos. 5,3% da população recebe mais de 5 salários mínimos a 10 salários mínimos. 33,78% da população recebe mais de 1 a 2 salários mínimos. E 7,45% da população até meio salário mínimo, galera. Então, é uma distribuição muito desigual dos salários, né? Eu falo que é poucos ganhando muito e muitos ganhando pouco. Galera, espero que você tenha ficado até aqui com a tia, acompanhado esses dados. É muita informação, mas é tudo muito importante. A gente vai
conversar sobre isso de forma mais descomplicada no Meet. E eu espero você lá, tá bom? Um beijo!